Olá galera, aqui quem fala mais uma vez é o professor Robson Silva e venho aqui com uma videoaula agora a respeito de operações envolvendo a notação científica. É a nossa segunda parte a respeito de notação científica. Então, peço a você desde já, se ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, marque o sininho para receber todas as notificações e dá uma curtida aí nesse vídeo. E se não for pedir muito, compartilhe aí com todos, beleza? Então, vamos ao que é mais importante, que é o nosso conteúdo, operações envolvendo a notação científica, beleza? Gente, a nossa primeira operação que vamos estar trabalhando em notação científica é, obviamente, a adição e subtração. Quando é que a gente pode realmente adicionar dois valores em notação científica e quando é que a gente pode subtrair? E qual é o processo que a gente deve fazer isso, tá? Então, vamos à nossa regrinha inicial. Só podemos adicionar ou subtrair valores em notação científica quando a base 10 e seu respectivo expoente n, ou seja, do 10 elevado a n, são iguais entre si, seja entre as parcelas de uma adição ou entre o minuendo e o subtraindo do cálculo de uma subtração. E só então poderemos realizar a operação solicitada, de modo que iremos adicionar ou subtrair os coeficientes e repetir a base 10 com seu respectivo expoente. Aí vamos a um primeiro exemplo, o nosso exemplo inicial, 4,5 vezes 10 elevado a 8, mais 3,8 vezes 10 elevado a 8. O que ficou dito aí na regra, de forma geral? Como nós temos o 10 elevado a 8 em comum, tanto ao 4,5 como ao 3,8, ele é como se fosse o nosso x, tá certo? Então eu tenho 4,5x mais 3,8x. Porque eles são iguais, então eu posso substituir pela mesma letra. Aí agora a gente faz então como se colocasse o x em evidência, que é aquela noção primitiva de equação que a gente tem, beleza? E aí fica 4,5 mais 3,8 multiplicado exatamente por 10 elevado a 8. 4,5 mais 3,8 vai dar exatamente 8,3 vezes 10 elevado a 8. Tá aí a nossa resposta do nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, se fosse o caso de uma subtração, né? 6,4 vezes 10 elevado a menos 3, menos 2,75 vezes 10 elevado a menos 3. Observem que eu tenho a mesma base 10 com o mesmo expoente, tá? 10 elevado a menos 3, tanto no 6,4 como no 2,75. Aí o que eu vou fazer? Mais uma vez, chamar de x, colocar em evidência e fazer a subtração entre o 6,4 e o 2,75. Quando nós fizermos a subtração, vai dar exatamente 3,65 vezes 10 elevado a menos 3, beleza? Então, pessoal, esse é o nosso resultado do exemplo 2. Observem que sempre repetimos a base 10 e o seu expoente. Se você já se atentou na regra geral e você viu que a gente só pode fazer isso quando nós temos a mesma base 10 e o seu respectivo expoente, para adicionar ou subtrair, o nosso problema é, quando for diferente, o que devemos fazer? Então vamos aqui à nossa primeira observação. Quando tivermos que adicionar ou subtrair valores em notação científica, de modo que eles tenham os expoentes da base 10 diferentes entre si, teremos inicialmente que deixar os termos com o mesmo expoente da base, nem que para isso tenhamos que tirar da notação científica. Em seguida, devemos fazer a adição ou subtração, por fim, se caso necessário, devemos colocar o resultado em notação científica. Por que isso? Porque vocês observam que a gente tirou da notação, vamos fazer a operação e depois talvez seja necessário colocar novamente em notação. Vai depender da forma com a qual você vai utilizar. Por essa razão, vejamos um primeiro exemplo. 3,6 vezes 10 elevado a 5, mais 1,2 vezes 10 elevado a 4. Observem que agora eu tenho as bases 10, só que com expoentes diferentes. Um é 10 elevado a 5, o outro é 10 elevado a 4. Como eles são diferentes, eu não posso chamar ambos de x, por exemplo. Eu teria que chamar um de x e o outro de y, tá? E aí poder fazer adição? Não pode, a gente não pode adicionar letras diferentes. Então, a gente vai ter que transformar algum. E aí, segue a minha dica para vocês, para tentar facilitar um pouco mais a vida, tá? E que dica é essa? Procure mudar o expoente da base 10, do termo que o expoente n seja o menor. Então, a gente vai olhar sempre para o expoente n menor das bases 10 que aparecem.
E como um eu tenho 10 elevado a 5 e o outro eu tenho 10 elevado a 4, o menor é o 10 elevado a 4. Então, eu vou trabalhar em cima do 10 elevado a 4. Vou repetir o primeiro valor, que é o 3,6 vezes 10 elevado a 5. E agora eu vou mexer com 1,2 vezes 10 elevado a 4. Como eu quero que ele fique 10 elevado a 5, do 4 para chegar a 5, eu tenho que adicionar 1. E para adicionar 1, aí você pega a primeira aula. Quem ainda não assistiu à primeira aula de notação científica, né? Clica nessa tag que está aparecendo aqui, tá? Que é a notação científica parte 1, que é como a gente coloca os valores em notação científica, beleza? E aí, voltando para cá, então, nós temos 0,12 vezes 10 elevado a 4 mais 1. Quando eu desloquei a vírgula para a esquerda, porque eu precisava adicionar 1 para virar o 5 que eu quero. Então, como eu preciso adicionar 1, adicionar o sinal de mais é quando a gente desloca a vírgula para a esquerda. E como eu só quero 1, então só desloquei uma única casa, beleza? Aí ficou então 0,12 vezes 10 elevado a 4 mais 1. Esse valor é o que eu vou anotar logo aqui embaixo, que vai dar 0,12 vezes 10 elevado a 15. Aí agora eu posso fazer o que a gente viu anteriormente. Como agora eu tenho os 10 elevado a 5 que são iguais entre si, então agora eu posso somar só os coeficientes. Então, fazendo a adição dos coeficientes, nós vamos ter 3,6 mais 0,12 vezes 10 elevado a 5. Aí, fazendo essa adição, dá exatamente 3,72 vezes 10 elevado a 5, beleza? Observe que o nosso resultado já caiu direto em notação científica. Então, vocês podem observar que a melhor forma de resolver, de fato, é pela dica. Porque quando a gente utiliza essa dica, já cai direto em uma notação científica. Aí tu não vai ter que mexer mais uma vez para colocar em notação, beleza? Show de bola, né não essa dica? Vamos para mais um exemplo, tá? 9,1 vezes 10 elevado a menos 5, menos 5,6 vezes 10 elevado a menos 4. Observe mais uma vez que agora eu tenho expoentes diferentes da base 10 e negativos. A regra não vai mudar. Eu vou olhar para aquele que tiver o menor expoente. Quem é o menor expoente entre os dois? O menos 5. O menos 5 é menor do que menos 4. Então, eu vou já alterar o menos 5. Para ficar menos 4, vocês observem que eu tenho que adicionar 1. Então, para adicionar 1, eu tenho que levar a vírgula uma casa para a esquerda. Aí, nós vamos ter, então, o seguinte, 0,91 vezes 10 elevado a menos 5, mais 1. Aí, agora, eu já anoto esse valor logo aqui na minha igualdade. E repito o menos 5,6 vezes 10 a menos 4. Observem que agora nós temos a mesma base 10 com seu respectivo expoente. Então, o que eu vou estar fazendo agora é a subtração. 0,91 menos 5,6, entre parênteses, vezes 10 elevado a menos 4. Quando nós fizermos essa subtração, vai dar menos 4,69 vezes 10 elevado a menos 4. Beleza? Show de bola? Deu para entender aqui? Bem facinho, né não, gente? Vamos para a próxima, então, regra, que é agora a respeito da multiplicação e divisão. Para resolvermos as multiplicações e divisões de números em notação científica, devemos multiplicar ou dividir de acordo com a operação apresentada e, em seguida, aplicar a regra de potência associada à operação com relação à base 10, tá? Então, vamos à primeira observação, que a gente, para poder resolver aqui no caso, nós vamos ter que trabalhar muito em cima de algumas propriedades da potenciação, beleza? E a primeira delas qual é? Multiplicação de mesma base. O que diz a regra? Devemos repetir a base e adicionar os expoentes. Segunda observação diz respeito à divisão. Divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. E a terceira e última dica aqui, né, observação para vocês, é a multiplicação e divisão diferente da adição e subtração podem ser feitas mesmo que as bases possuam expoentes diferentes entre si. Ou seja, para a gente aqui, tanto faz se o expoente é o mesmo ou não é. Eu vou poder operar do mesmo jeito, beleza? Sem ter que ficar fazendo aquelas adaptações que tivemos que fazer nos dois últimos exemplos que eu comentei com vocês há pouco,
tá certo? De adição e subtração, tá bom? Então, galera, vamos aqui a um exemplo. 3,5 vezes 10 elevado a 6, vezes 2,4 vezes 10 elevado a 4. Observe que eu estou usando os dois sinais, né, que a gente pode utilizar para representação de multiplicação, mas é só no intuito seguinte, de separar, para você ver um primeiro valor em notação e um segundo valor em notação, tá certo? É só mesmo para facilidade do entendimento. Não significa que tem que ser escrito sempre assim, beleza? E aí, como nós vimos, para fazer a multiplicação, basta primeiro pegar a multiplicação dos coeficientes, 3,5 vezes o 2,4. Esse resultado aí a gente já vai colocar aqui, que é esse produto dos dois, tá certo? Agora, nós vamos fazer a parte da base 10. Então, vou pegar o 10 elevado a 6 e multiplicar pelo 10 elevado a 4. E vou repetir logo esse resultado também. Fazendo 3,5 vezes 2,4, dá 8,4 vezes 10 elevado a. Como nós tínhamos uma multiplicação de mesma base, repetiu a base e adicionou os expoentes. 6 mais 4, beleza? E aí vai ficar, então, 8,4 vezes 10 elevado a 10. Beleza aqui? Show de bola, né não, gente, esse exemplo? Então, pessoal, vamos usar mais um exemplo, né? Praticar mais um pouquinho exatamente a ideia da multiplicação e divisão, ok? Então, vamos lá. 7,5 multiplicado por 10 elevado a menos 4, dividido por 1,2 vezes 10 elevado a 7. Primeiramente, vamos então fazer a divisão entre os coeficientes. Então, 7,5 dividido por 1,2. Isso vai dar um resultado de... Aí só fiz repetir aí entre parênteses, né? Calma aí. Vamos então agora para a multiplicação de mesma base. Só que aí você tem que ter cuidado que a nossa operação, o 10, ele está multiplicando o coeficiente. Mas o 10 está dividindo o outro 10 que nós temos. Então, a nossa operação aqui agora é de divisão. 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a 7, tá? Aí, nós vamos ter, então, exatamente a repetição. A multiplicação, né, pela base 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a 7. O resultado disso vai multiplicar o quociente da divisão dos coeficientes, ok? Fazendo a divisão 7,5 por 1,2, nós obtemos 6,25. Aí a gente aplica a regra. Vai ficar menos 4 menos o 7. O 7 tem um sinal positivo, por isso que ele fica entre parênteses. Depois disso, nós aplicamos a regra, né, de subtração, menos fora, mais dentro, multiplicando dá negativo, então fica 6,25 vezes 10 elevado a menos 4, menos 7. Menos 4 menos 7 dá menos 11. Então, vamos ter 6,25 vezes 10 elevado a menos 11. Então, galera, chegamos ao fim de mais uma videoaula de operações envolvendo notação científica, tá? A gente ainda vai ter outra a respeito agora da potenciação e radiciação. Então, fica aqui no canal e acompanha a nossa próxima videoaula. Senão, deixaria muito extensa essa aula, por isso eu dividi em duas partes, a parte de operações envolvendo notação científica, beleza? Desde já, muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Valeu, gente!